Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 37, do verso 13 ao 21. Ontem, quem esteve lá na sede, viu o pastor que ministrou justamente no livro de Gênesis sobre Jacó e a sua família. E hoje eu quero complementar aqui, que Deus já havia colocado em meu coração, para falarmos aquilo que o Senhor colocou sobre José. Gênesis capítulo 37, verso do 13 ao 21. Diz assim: Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a ele. E ele disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será um de seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Amém, queridos? Deixa eu beber uma água. Engasguei aqui. Misericórdia. Oh, Jesus. Misturou tudo aqui. Essas máscaras não é fácil, não. Queridos, nós conhecemos muito bem a história de José. Nós sabemos o trajeto que José teve durante a sua caminhada, a sua jornada. Nós sabemos que José era o filho que Israel mais amava, pois era o filho da sua velhice. Nós sabemos que foi feita uma túnica, seu pai faz para ele uma túnica essa bonita, colorida, que começou a criar uma inveja entre os irmãos, entre a família. Nós vemos também que José era um sonhador. José tinha os seus sonhos. E esses sonhos que José tinha eram nada mais, nada menos o que Deus estava mostrando para José em seu futuro. Só que José, ele comentava os seus sonhos com seus irmãos e com seu pai. Ele tinha essa liberdade de amor, de carinho, de comentar os sonhos, criando mais uma vez aqueles ciúmes. Não só aquela túnica criou ciúmes, mas também aqueles sonhos criaram ciúmes. E aí, meus queridos, nós vemos que a trajetória de José, o que José passou em toda a sua vida, até ele conseguir chegar à vitória. Nós vemos José, como lemos aqui no texto, sendo enviado por seu pai para procurar os seus irmãos,
para ver como é que estava o rebanho, para trazer notícias. E quando ele procura, ele não encontra, dizem que não estava em Siquém, mas estava em Dotã. Ele vai até ali e os irmãos enxergam José de longe e dizem assim: lá vem o sonhador. E criou mais uma vez, dentro do coração daqueles, o desejo de se livrar de José. Era a oportunidade que eles encontraram para poder se livrar de José. Começam a maquinar, começam a planejar para matar José. Até que Rúben diz: não, não vamos matar. Mas mesmo assim, eles pegam José e lançam José numa cisterna, num buraco, num poço. E levam a túnica de José suja de sangue a seu pai, dizendo que ele havia sido consumido, devorado por uma besta fera. Olha a situação que eles maquinaram. Então eu vejo, queridos, que José naquele momento era nada. Que José naquele momento ele estava largado dentro de uma cisterna. Largado, deixado ali. E os irmãos tomando conta, e eles veem que aí chega alguns mercadores e vendem José como escravo. Veja bem, a própria família, os próprios irmãos, vendem José como um escravo. Qual o amor que tinha no coração deles? Que amor que existia no coração deles? Era ódio, não existia amor, era só ódio. E nós vemos que José, do nada, ele começa a passar por situações essas que eram desagradáveis. Agora, vamos aprender alguma coisa com esse capítulo que nós vemos aqui, o 37 de Gênesis. Vamos aprender alguma coisa sobre a vida de José e a experiência de José para a nossa vida. Queridos, José tinha um chamado. Muita gente fala: eu tenho um chamado, um grande chamado, Deus me chamou. Mas eu digo que José foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Mesmo sendo escolhido, ele passou por uma fase muito difícil na vida dele. Ele passou por uma tribulação muito difícil, passou por uma prova muito difícil. E aí nós vemos, Deus estava na vida de José. E o que eu entendo disso, meus queridos, é que para nós obtermos a vitória, como escolhidos de Deus, nós passamos por provas, nós passamos por tribulações. Nós passamos pelo vale. Muitos às vezes olham assim: a vida do pastor, a vida do presbítero, eu queria estar no lugar deles, mas ninguém sabe a prova que cada um de nós passa. O caminho estreito que nós passamos, o caminho estreito que nós atravessamos. Não é fácil. Passamos por prova, passamos pela tribulação, muitas vezes sozinhos, não podendo nem compartilhar com alguém o desespero. É o caso de José. Ele não tinha com quem compartilhar o desespero dele, ele não tinha com quem compartilhar aquela prova de uma pessoa benquista pelo seu pai, de ter a sua casa, de ter todo o conforto ali, de ser um filho amado, passa a ser um escravo. Olha que situação. Do alto ao baixo, numa vez só. Pum, caiu de uma vez só. Mas eu vejo que José ele não desiste. Talvez outra pessoa tivesse entrado pelo caminho da depressão, da angústia, vou tirar a minha vida, né? Vou fazer alguma coisa, não quero mais saber. Se fosse talvez nos dias de hoje, vou sair da igreja, né? Porque não, me tiraram do caminho. Mas não, José foi
ali persistente. Ele perseverou no tempo dele. Ele perseverou, ele aguardou, porque as promessas de Deus para a nossa vida, elas são reais, meus queridos. As promessas de Deus para a sua vida é real. Aleluia! Quando nós vemos lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso de número 11, se não me falha a minha memória, nós vemos ali que uns são chamados para apóstolos, outros para pastores. Olha lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, quem? O Senhor. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, e outros, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém, queridos? Agora, todos esses que têm aí essa escolha, que têm essa incumbência, foi Deus que capacitou a pessoa. Foi Deus que deu àquela pessoa. Se a pessoa tem o dom de ensinar, foi Deus que deu esse dom. Se a pessoa tem o dom de ministrar, foi Deus que deu o dom. Mas para isso, nós precisamos entender que passamos por uma prova. E a prova não é fácil, a prova é grande. No caso de José, a prova dele também foi muito grande, como a prova de cada um daqui, mas talvez não tanto quanto a dele. Vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar. E olha, eu acredito que José fosse um rapaz bem bonito, abençoado, um rapaz inteligente. E vejo que aonde José estava, existia bênção. É isso que é importante, porque a presença de Deus se mantinha com José. Então existia bênção aonde José estava. E você é um canal de bênção. Nós somos um canal de bênção. E quando nós vemos ali José na casa de Potifar, gerenciando toda aquela casa, a mulher de Potifar, usada pelo inimigo, vê aquele rapaz abençoado, aquele que era escravo ali naquela casa, e tem ali aquelas suas intenções malignas. Mas eu vejo mais uma vez a história que Deus está na vida de José, e José na presença de Deus. José poderia entrar pelo caminho da perdição, pelo caminho do pecado, por que não? Mas ele preferiu fugir do pecado, fugir da tentação, e acusado injustamente pelaquela mulher. Ela não conseguiu o intento dela, no entanto, aquela mulher acusa aquele rapaz que tentou alguma coisa com ela. A mentira. O marido acredita. Pega e lançam José no cárcere. Queridos, veja bem o preço que ele está pagando. A tribulação que ele está passando. O problema em que José, ele estava vivenciando. Da casa do pai para a cisterna, da cisterna para escravo, de escravo para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, lançado no cárcere. Lançado ali no cárcere. Mas eu vejo que naquele cárcere ali, José começa a se destacar também. José começa a mostrar que a presença de Deus era notória em sua vida. E isso é importante. Ele era tão ali usado que o carcereiro deixava a chave do cárcere com ele para ele administrar o cárcere, o prisioneiro administrando, dando carta branca ali. E vejo que José,
Ele não desistiu da promessa que Deus tinha em sua vida. Agora eu pergunto para você: você tem promessa de Deus na sua vida? Se tem, aguarde. Só mais um pouquinho. A promessa de Deus vai se cumprir. Quando vai se cumprir, queridos? Não existe um tempo determinado para se cumprir uma promessa de Deus. Para que o Senhor venha usar a sua vida, pessoas novas na igreja são usadas para fazer alguma obra. Em contrapartida, outras pessoas que já têm muitos anos não são. Porque a obra não é do pastor, a obra não é dos obreiros do púlpito, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Eu acho muito interessante tudo isso, porque quando Deus escolhe uma pessoa, Ele fala com o pastor, e o pastor, ele por sua vez, ele usa aquela pessoa para fazer algum trabalho na igreja. Quando eu cheguei na igreja, novo convertido, eu e a irmã Carlota, nós éramos bem mais jovens, com certeza. Meu bigode ainda era preto. O bigode era preto. Faz tempo. Muito tempo. Mas quando eu cheguei na igreja, o pastor que ali estava, ele falou: você precisa fazer discipulado. Na época, quem cuidava do discipulado era o irmão Luciano, o pai da Ludiane, ele que era o discipulador. E aí, no discipulado, meus queridos, eu fui fazer a aula do discipulado, e Deus começou a tocar no irmão Luciano, e usou um pastor, não sei se vocês conhecem, chamado Jorge Pontes. E esse pastor Jorginho, como chamo carinhosamente, virou para mim e disse assim: vamos fazer teologia? Falei: aí, Jorginho, fazer teologia? Vamos fazer teologia? E eu fui fazer teologia, não precisava nem de teologia para ser consagrado na época. E eu e o Jorginho fomos fazer teologia. E aí começou a despertar a chama, e o pastor Adilson começou a buscar a Deus, e Deus falou com ele. Logo de cara, cooperador. De discipulador para professor. Olha só a mudança que Deus fez. Porque quando Deus fala, Ele fala e Ele cumpre. A bênção é sua. Tem muitos aí que põem a mão na cabeça e já se intitulam apóstolo, estou consagrando-me a apóstolo, semideus e outras coisas mais. Não. Nós precisamos ter a direção do ministério. Homens que foram escolhidos por Deus para fazer ali a diferença. E aí eu vejo, queridos, que quando Deus ele faz alguma coisa que é dele, que ele usa aquela pessoa, as coisas fluem. É o caso de José. José, ele estava ali prisioneiro num cárcere. Mas eu vejo que José, ele não se abateu. Ele não se abateu. Ele prosseguiu. Ele aguardou. A promessa de Deus é assim. Você às vezes recebe uma promessa de Deus e acha que a promessa vai se cumprir dali 5 minutos. Estava eu e recebi uma promessa ainda lá no Castelinho, quando o Castelinho existia. E a promessa foi a seguinte: eis que vou te tirar da onde estás, nem de lado e nem por baixo, sairás por cima.
E naquela época eu estava querendo sair de onde eu estava ali trabalhando. Não da igreja, do serviço. Queria ir para um outro lugar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos e nada. 8 anos, nada. Mas que promessa que foi essa? Que profecia que foi essa? E tivemos um culto dos encarcerados. Aqueles que têm as saidinhas ali do presídio, e veio um irmão encarcerado. Sentou no primeiro banco. Bem escuro. Ele era escurinho, com um terno branquinho, branquinho, branquinho. E eu estava sentado como está ali, o irmão Fernandes, lá no Castelinho. E o púlpito era alto ali. Quem conheceu o Castelinho sabe que o púlpito ficava mais ou menos dessa altura. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, tanto tempo aquela profecia, e essa profecia não veio, não se cumpriu. Mas falei eu e Deus. Quando de repente aquele irmão que estava ali na frente foi tomado por Deus. Ele deu um pulo que quando eu vi, ele pulou lá de baixo, em cima do púlpito. E repetiu as mesmas palavras. Eis que vou te tirar por cima, não por baixo, e nem de lado. É por cima. Falei, a promessa está válida, a chama está acesa. Passa-se um tempo, eu recebo um convite para sair de onde eu estava para ir para um outro lugar. Eu falei, é essa a profecia que veio, fui convidado. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes não é não. Não é essa profecia não. E eu fui orar, falei, Senhor, muito obrigado. E Deus falou, não é para você ir para lá de jeito nenhum. Lá não é o seu lugar. Eu falei, meu Deus, mas aí eu ia sair de onde eu estava. Passou mais um tempo. E esse tempo foi passando até que eu recebi um outro convite. Um convite que foi mais uma intimação do que um convite. Eu fui chamado pela vice-presidência na época. E a palavra foi a seguinte, uma palavra sua e você está na comissão processante. Falei, o que é que eu fiz errado? Comissão processante é onde processam funcionários que fazem alguma coisa de errado. E quando eu olhei todo mundo rindo e eu ali, meu coração quase saindo pela orelha, porque a boca eu já até fechei para não sair. E era para ficar 2 anos, eu fiquei quase 10 anos nesse lugar. Porque Deus, quando Ele te escolhe e dá uma profecia, que Ele fala para você alguma coisa, creia que o Senhor é aquele que vai cumprir. Agora, tem profecias, meus queridos, que me desculpem, né? Tem profecias que às vezes são profetadas. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Precisamos tomar cuidado com coisas que não vêm do Senhor. Mas como a gente falava antigamente, vem do fundo da barriga, né? Profecia de barriga vazia, não era assim que falava? Profecia com barriga vazia. Então nós temos que tomar cuidado. Quanto a José, o sonho de José ainda estava vigorando. O sonho de José ainda estava lá. E aí eu vejo José, que passou por tudo aquilo, cisterna, escravo, injuriado, foi caluniado. José que foi lançado no cárcere, ele é procurado por 2 pessoas. E essas 2 pessoas, um era o padeiro e o outro era o copeiro. E eles tiveram um sonho. E José interpretou o sonho deles. Para o padeiro, interpretou o sonho do padeiro, dizendo que o padeiro ia morrer. Mas para o copeiro, ele diz que em 3 dias o copeiro estaria servindo novamente a mesa de Faraó. E disse, quando estiveres lá, lembra-te de mim. Olha só. E anos se passam. E Faraó começa a ficar apavorado por uma situação que estava acontecendo. Até que aquele copeiro lembrou de José. Queridos,
Deus faz alguém lembrar de ti. Deus faz alguém lembrar sempre de ti. Você não precisa estar em evidência, não precisa estar ali nas mídias, mas Deus faz alguém lembrar de ti. Olha, senhor Faraó, o senhor me permite? Talvez, olha, tem lá no cárcere um rapaz chamado José. E o que tem esse José de tão especial assim? Nós tivemos um sonho, eu e o padeiro, e ele interpretou certinho. O padeiro morreu, mas eu vim aqui servir novamente a mesa do Senhor. Chama José para conversar. Queridos, a pergunta que eu faço nessa noite: você passaria pela prova de José? Você estaria disposto para fazer a obra de Deus passar por provas e provações? Só passa por provas e provações aquele que quer fazer a obra de Deus e tem convicção que Deus está com ele. Vocês estão me entendendo? Somente aqueles que têm convicção da sua chamada, que foi Deus que deu a sua chamada, ou o seu, quando vamos dizer que você foi escolhido. E eu digo que você foi escolhido até no ventre da sua mãe. Mas que passamos pela prova, passamos. Que passamos pela tormenta, passamos. Que passamos pela dificuldade, passamos. E como passamos? Pedradas? Se eu for falar todas as pedradas que eu já tomei, dava para construir um prédio. Mas se na primeira pedrada eu tivesse desistido, eu estava onde? Desviado nas garras de Satanás, servindo aí de cavalo do demônio. Mas as pedras vêm, junte elas e faça um altar de adoração ao Senhor. Faça um altar de adoração ao Senhor. Faça um altar de adoração. Você toma pedrada, você toma paulada, você toma tudo. Mas não desista, não saia da fiação. Mantenha-se firme. Firme na presença do Senhor. Porque se você não manter firme na presença do Senhor, meu querido, o negócio fica feio. Veja bem, Mateus 7:21, o que diz ali? Vamos lá, Mateus, capítulo 7, e o verso de número 21. Alguém quer ler? Diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Hoje é culto de ensino, hoje não é dia de dar glória. Hoje é dia de aprendermos, de estarmos na presença do Senhor. Nós vemos pessoas aí fora. Eu vi um caso aí que, pelo amor de Jesus Cristo, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiquei escandalizado quando me mandaram um vídeo. Uma pastora que morre, fica lá deitada lá,
E o povo vai colocando oferta em cima dela até ela ressuscitar. Olha as heresias que tem aí, queridos. A heresia. Como é que pode uma coisa dessa? E tem gente que vai lá. Misericórdia. E igrejas que estão mais parecendo terreiro de Umbanda do que igreja. Esses não vão. Senhor, 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 nada. Você não vai, aparta de mim. Nós temos é que estar na presença do Senhor, meus queridos. Verdadeiramente na presença do Pai. Verdadeiramente na presença do Senhor. Não adianta querer inventar moda aí, não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele tem que ter louvor e adoração do seu povo. E respeito do povo. Tem gente que trata Deus como qualquer um. Aquele cara lá de cima, pelo amor de Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o único Senhor e Salvador. Ele merece todo o nosso respeito e adoração, meus queridos. Ele merece todo o respeito e adoração nosso. Por isso que nós temos que glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor, somente o Senhor e mais nada, mais ninguém. Tem gente que vai atrás de ídolos aí, ídolo do futebol, ídolo não sei do que. Queridos, o único que recebe louvor e adoração é Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. É Ele, mais ninguém. Somente Ele. José, então, ele se apresenta a Faraó. José, então, ele é usado e interpreta para Faraó sobre fartura e sobre escassez. E o que eu vejo interessante é que ele podia se enaltecer. Falar, já que eu estou aqui na presença do Senhor, Faraó, eu vou interpretar, mas eu também quero a minha liberdade, eu quero mordomia, quero viver no palácio. O Faraó disse assim, o que eu faço? Escolha uma pessoa para administrar. Da casa para a cisterna. Da cisterna como escravo. Como escravo, como caluniado, perseguido, jogado num cárcere. E agora diante da autoridade máxima ali. É você que vai ser escolhido. É você que vai ser escolhido. Fica tranquilo, lá no teu lugar de trabalho é você que vai ser escolhido na promoção. É você que vai ser escolhido, porque você é filho de Deus, é servo de Deus, é fiel a Deus, e Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus. Está aqui, olha, tem um anel, vou pôr o anel no seu dedo. Você vai ser o governador aqui. Acima de você só tem eu. Só. Eu acredito que o coração de José naquela hora deve palpitar de uma forma tremenda. Ele fala que o que Deus está fazendo na minha vida, um prisioneiro virá um governador. Uma autoridade dentro de um lugar que nem é o meu país. Não é o meu lugar, mas Deus está me honrando. Aleluia. Deus está me honrando. Mas a promessa estava na vida de José. E aí nós vemos que vem a fome.
vem a escassez e vem tudo. E nós vemos que os irmãos de José tiveram que ir lá. E eu estou encerrando. Os irmãos de José foram lá. Não reconheceram a José. Aquele que foi lançado numa cisterna. Aquele que eles queriam tirar a vida. Estava ali numa das autoridades maiores. José poderia ser vingativo. José podia chegar e falar assim: é agora. Queriam me matar, queriam fazer, queriam acontecer, agora é a minha vez. Mas não. José faz de uma forma para trazer todo mundo. E eles se curvam diante de José, como estava no sonho de José. Queridos, creia que Deus está no controle da sua vida. Creia que Deus está no controle de todas as suas coisas. Você tem que crer em Deus. Tem pessoas aqui, nessa noite, que têm promessa de Deus. E essas promessas não morreram. Não morreu a sua promessa. A sua promessa não morreu, a sua promessa continua. E Deus vai fazer aquilo que é melhor para você, aleluia. Deus vai te capacitar. Deus vai te usar. Mas é no tempo de Deus, na vontade de Deus. A minha bênção levou quase 10 anos. Mas Deus mandou. Deus é aquele que fala. Eu ia ficar 2 anos. Fiquei 10. Aí chegou a vez de uma outra equipe. Afinal de contas, ficamos ali muito mais tempo, eu e aquela equipe, do que devia ficar. E eu estava num culto acho que foi de terça-feira, se não me falha a memória. E eu falando assim: eu preciso arrumar um lugar para ir. Porque queriam que eu voltasse para o lugar da onde eu saí. Mas eu não gosto de tirar lugar de ninguém, você sabia disso? Eu nunca gostei de... A pessoa estava lá 10 anos. Aí eu ia chegar para a pessoa e falar: dá licença, essa cadeira agora é minha de novo. Volta lá, senta lá, vai ser funcionário. Você gostaria de acontecer isso com você? Não. Eu não gostaria de que acontecesse comigo, eu não vou fazer isso com ninguém. Não está certo. Falei para o presidente: não, doutor. Eu vou para outro lugar, sem problema nenhum. Mas eu não volto lá, porque eu não vou tirar o lugar da pessoa. Porque o que Deus promete, Ele promete. Você não precisa puxar o tapete, levantar a cadeira, dar uma rasteira na pessoa, não precisa não. O que é teu, fica tranquilo. E esse pastor estava ministrando a palavra de Deus numa terça-feira. E ele estava pregando, e ele olhou assim e falou: eis que ponho diante de ti um Samuel. Eu falei: Jesus, eu vou tomar posse para mim. Tomei posse. Na quarta-feira, se não me falha a memória, foi na terça, quarta-feira, foi logo no outro dia, estou eu saindo do tribunal, eu e a irmã Carlota, estamos indo para... Não, era noite já, quando nós saímos, estava o Samuel lá. Era noite, estavam os 3 desembargadores, estavam indo para casa, eu não sei, me lembro se a gente ia para a igreja, para o discipulado, alguma coisa, a gente estava dando aula, fazendo alguma coisa. Quando eu saí, tinha 3 desembargadores na porta. E um deles me parou e falou: Ricardo, vem cá. Estava eu e ela. Lembra-se de mim? Falei: claro, o senhor é o doutor Samuel. Quando eu falei Samuel, meu coração já até começou a palpitar.
falou: Ricardo, nós já trabalhamos juntos, não trabalhamos? Você era de uma área, eu era de outra área, e sempre trabalhamos juntos nessa parte. E eu estou precisando de uma pessoa para assumir um lugar aí. Você quer trabalhar comigo? Eu falei: é para já. Ele deixou a gente conversando com os outros dois, atravessou a rua, foi lá na presidência, falou com o presidente. No outro dia já estava publicado eu trabalhando na área dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando Deus faz, queridos, Deus faz. Quando Deus faz, Deus faz. Eis que ponho diante de ti um Samuel, e era o Samuel mesmo. Fazia anos que eu não via ele. Estou eu numa reunião com ele. E ele falou assim para mim: você é evangélico, né? Você é pastor, né? Eu falei: sou. Meu pai também era. Eu falei: ô glória. Ele falou: de onde você é? Eu falei: sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. No meio da reunião. Ele falou: pois é. Meu pai também, eu trouxe um presente para você. Ele pegou uma caixinha, só que de couro, bem velhinha. Vocês sabem o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso? Não sabe? Para servir ceia para os enfermos. Aqui é o estojo para servir ceia para os enfermos. Tem óleo de unção. Deixa eu segurar para não cair. Vocês estão vendo? Eles não conheciam isso daqui? Não? Isso aqui é o estojo de servir ceia para enfermos. Pegou uma caixinha. Eu guardo tudo que eu ganho, queridos, tudo. Cartinha de criança eu guardo todas. Ganhei uma gravata lá na Santa Cecília, toda, placas, outras coisas. O Fernando sabe. Ele pegou a caixinha e disse assim: essa daqui era do meu pai. Que eu olhei assim, falei: meu Deus. Ele falou: agora é sua. Agora é sua. Eu peguei, olhei, falei: Jesus. Quando eu abri, que eu olhei no potinho. Tá aí? Pega o potinho. E pega o vidrinho. Não, vidrinho. Os cálicezinhos não são de plástico, é de vidro. Tinha o vinho no potinho e o pão da última ceia que o pai dele tinha servido. Não estava mofado. Estava tudo cortadinho em pedacinho, o pão. Devia ter aquele estojo, foi esse estojo. Tem mais ou menos uns 50 anos que meu pai não usa. Estava intacto. Ah, show. Queridos, creia que Deus tem coisas boas para cada um de nós. Creia que Deus tem coisas boas para a sua vida. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. O homem às vezes não entende. Nós somos falhos, mas Deus sabe do hoje e do amanhã. Ah, show, manai. Você não precisa aparecer, Deus coloca no teu caminho alguém. Deus vai colocando no seu caminho. Vão se lembrar de ti. E você só tem que agradecer a Deus e glorificar a Deus. Como José, faça o bem, faça o que é melhor. Glorifique sempre o nome do Senhor. Não se desespere, não deixe a presença de Deus. Mantenha-se firme na presença do Senhor. O que vier nas mãos, faça, mas faça sempre com alegria na casa do Pai.
Que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós, cada vez mais. E creia na vitória no nome de Jesus.